Você já percebeu como algumas pessoas parecem inabaláveis, seguras, quase como se nada pudesse tocá-las emocionalmente? Mas, ao mesmo tempo, você sente uma certa frieza vindo delas, como se fosse difícil se aproximar? Hoje, vamos explorar exatamente isso. Por que pessoas emocionalmente fortes muitas vezes parecem frias, distantes ou até indiferentes, e o que isso realmente significa sobre a mente humana. Se você já se sentiu intimidado ou confuso perto de alguém assim, ou mesmo se percebe que possui essa postura e quer entender o que ela revela, este vídeo vai trazer clareza e respostas práticas. Vamos falar sobre os mecanismos psicológicos que moldam essa força emocional, os padrões de comportamento que criam essa aparência de frieza e, mais importante, como você pode reconhecer, lidar e até desenvolver uma resiliência emocional sem perder sua humanidade. Ao longo do vídeo, você vai descobrir por que a aparente distância dessas pessoas não é ausência de emoção, mas sim uma estratégia interna de equilíbrio e como aplicar isso para melhorar sua própria relação consigo mesmo e com os outros. Fique comigo, porque no final você terá uma compreensão profunda de como a força emocional funciona e como ela pode ser aliada ao invés de barreira. Antes de mergulharmos de vez nesse tema, já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre comportamento humano e assiste até o final, porque cada detalhe vai fazer diferença para entender essa dinâmica emocional. Sabe aquele tipo de pessoa que você conhece e de cara sente que existe algo diferente nela? Algo quase impenetrável que faz você pensar: uau, como ela consegue ficar tão calma, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando? É aí que a gente entra no universo daquilo que chamam de força emocional. Mas calma, força emocional não é superpoder. Não é uma capa de invencibilidade que transforma alguém em máquina. É mais como uma máscara delicada, feita de cuidado e estratégia, que esconde o turbilhão de sentimentos que todo mundo carrega por dentro. Imagine uma pessoa caminhando na rua, olhando para o nada com aquele ar sereno. Pode parecer distante, até fria, mas por dentro ela está analisando, processando, reorganizando tudo o que sente. É como se tivesse um cofre invisível no peito, onde cada emoção precisa ter um propósito para entrar. Tristeza sem significado, raiva que não leva a lugar algum, ansiedade que só pesa. Tudo isso fica do lado de fora, guardado no mundo dos barulhos que ninguém precisa ouvir. O mais fascinante é que essa frieza é justamente o que dá a elas clareza. Quando o mundo grita ao redor, elas conseguem ouvir a própria voz com nitidez, sem se perder na confusão coletiva. É tipo observar um incêndio de fora de casa. Você sente o calor, sente o cheiro da fumaça, mas consegue decidir de forma racional para onde correr, sem se deixar paralisar pelo pânico. É por isso que muita gente interpreta essa postura como distância ou insensibilidade. Porque não há explosões, não há dramatização, não há reação impulsiva. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio é calculado, mas não de um jeito frio ou mecânico. É calculado porque ela aprendeu a valorizar a própria energia emocional, a não desperdiçá-la com o que não merece atenção. E tem outro detalhe. Essa máscara não serve só para se proteger, mas também para observar. Pessoas emocionalmente fortes aprendem a enxergar além da superfície. Conseguem perceber nuances que passam despercebidas para a maioria. Aquele olhar de desconfiança que ninguém notou, a tensão sutil em uma conversa, o medo escondido atrás de uma risada forçada. Tudo isso sem julgamento, apenas compreensão. Elas absorvem, analisam e deixam o mundo passar pelo filtro do próprio equilíbrio interno. E é justamente essa capacidade de controlar o próprio espaço emocional, de escolher o que entra e o que fica fora, que dá a impressão de frieza para quem olha de fora.
Mas, na verdade, é pura inteligência emocional. É força sem alarde. É segurança sem precisar se provar. Agora, pensa comigo. Se essa máscara existe, se esse cofre interno é tão poderoso, o que isso diz sobre a forma como a gente lida com nossas próprias emoções? É nesse ponto que a história começa a se conectar com cada um de nós, porque todo mundo já se sentiu sobrecarregado, confuso, exausto de sentir demais ou de se perder em sentimentos que não levam a nada. E é aí que essa ideia de força emocional, que parece fria, começa a revelar algo incrível sobre o que significa realmente controlar sua própria mente e coração. Sabe aquele silêncio que parece pesado, que deixa todo mundo desconfortável? Para a maioria, silêncio é espaço vazio, que precisa ser preenchido com palavras, risadas, gestos, qualquer coisa para mostrar que estamos presentes, que sentimos algo. Mas para quem é emocionalmente forte, o silêncio não é ausência, é ferramenta. É quase como se cada pausa fosse medida, cada momento sem falar fosse uma lente aumentando o que realmente importa. Eles aprenderam que não tudo que precisa ser dito deve ser dito e que observar é, muitas vezes, mais poderoso do que reagir. É curioso como essa simples escolha, ficar quieto e olhar, transforma completamente a forma como eles interagem com o mundo. Enquanto a maioria está ocupada reagindo, tentando impressionar ou validar suas emoções, eles estão processando, conectando pontos que ninguém mais percebe. É como estar no meio de uma tempestade e conseguir ver a direção da chuva, o vento, o cheiro da terra molhada, sem se molhar. E essa observação traz clareza, mas também cria a impressão de distância. Imagine alguém numa festa, rodeado de pessoas rindo e conversando, e ele está ali, aparentemente distante, com um sorriso discreto e olhar atento. O que acontece? Todo mundo sente que existe uma barreira, mas a verdade é que ele está absorvendo nuances que escapam aos outros. A tensão escondida por trás de uma piada, a insegurança mascarada por confiança, até pequenas mudanças de humor que ninguém notaria. Isso permite que ele entenda melhor os outros, que perceba padrões no comportamento humano e, mais importante, que decida conscientemente como reagir ou não reagir. Essa habilidade de filtrar estímulos sem se perder é o que dá poder silencioso. Não é sobre ser frio, é sobre escolher o que merece energia e o que deve apenas passar, sem deixar rastros de confusão emocional. O mais interessante é que essa economia de energia emocional não apenas protege, mas também ensina sem palavras. Quem convive com pessoas assim percebe, mesmo sem entender completamente, que há uma profundidade silenciosa por trás daquela frieza aparente. É como se cada gesto fosse uma lição sobre presença, autocontrole e percepção. E aqui vem a parte que deixa todo mundo curioso. Esse silêncio e essa observação constante são o que mantém a força interna intacta. Eles não estão se fechando do mundo, estão abrindo uma janela interna para enxergar melhor o que importa e, ao mesmo tempo, filtrando distrações, drama e superficialidade. É nessa interseção entre calma e atenção que a verdadeira força emocional se revela. E é aí que a gente começa a se perguntar: será que nós também estamos deixando de perceber detalhes importantes por medo, impulso ou barulho demais ao nosso redor? Agora chega a parte mais fascinante, a autonomia emocional. Sabe aquela sensação de paz que algumas pessoas transmitem mesmo no meio do caos? Não é sorte, não é charme, é habilidade, a capacidade de não depender do mundo exterior para se manter inteiro. Quem consegue isso não espera aplausos, não precisa de aprovação constante, nem busca validação em cada gesto ou comentário alheio. É como se tivesse aprendido a dançar no meio da tempestade sem precisar que o sol apareça. E olha, isso não significa que elas não sintam medo, tristeza ou frustração.
sentem, claro. A diferença é que cada sentimento é processado, analisado e colocado no lugar certo, no tempo certo. É uma espécie de alquimia emocional, transformando caos em clareza, pressão em direção, dor em aprendizado. E é nessa capacidade de escolha que a tal frieza se torna tão intrigante. Quando alguém parece distante, muitas vezes é porque está simplesmente filtrando estímulos, decidindo conscientemente o que merece energia e o que deve apenas passar. Pense em uma pessoa que acabou de receber uma crítica inesperada no trabalho. A maioria reagiria na hora, se justificaria ou se alteraria. Mas alguém com autonomia emocional respira, observa, absorve o que faz sentido e descarta o resto. Não é frieza, é inteligência aplicada. É como ter um radar interno que detecta o que pode ser transformado em ação produtiva e o que só consome energia sem retorno. Esse filtro silencioso cria uma aura de mistério, respeito e admiração, porque quem observa de fora sente a presença, mas não entende exatamente de onde vem. E aqui vem a parte mais interessante. Essa autonomia não é natural, não é algo que se adquire do dia para a noite. É construída através de prática, reflexão e, principalmente, enfrentando situações reais em que perder o controle poderia custar caro, emocionalmente, socialmente, até fisicamente. É aprender a se proteger sem se isolar, a sentir sem se afogar, a reagir sem explodir. Cada escolha consciente fortalece a estrutura interna. E é isso que dá o equilíbrio que muita gente confunde com frieza. Mas se você parar para pensar, não é a frieza que impressiona, é a capacidade de se manter íntegro, lúcido e em paz, enquanto tudo ao redor parece correr descontrolado. E é exatamente essa habilidade de navegar o mundo com clareza que nos faz repensar. Como podemos também aprender a escolher onde investir nossa energia emocional sem deixar que o barulho externo dite nossas reações? E aí, pensa comigo, toda essa frieza, toda essa distância que a gente percebe nas pessoas emocionalmente fortes, na verdade, é força silenciosa, é controle sobre o próprio mundo interno. É entender que a vida não precisa nos arrastar, que cada sentimento pode ter um lugar e que nem tudo precisa nos consumir. Não é sobre não sentir, não é sobre se fechar, é sobre escolher onde investir sua energia, quando se abrir, quando se proteger e, acima de tudo, manter sua integridade mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A verdadeira força emocional não grita, não precisa provar nada e ainda assim deixa uma marca, invisível, silenciosa, poderosa. Quem consegue isso, consegue não apenas sobreviver, mas caminhar pelo mundo inteiro, mantendo a própria clareza e paz. E talvez essa seja a maior lição de todas. O poder de dominar a própria mente e coração é a força mais rara e impressionante que alguém pode ter. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre comportamento humano e comenta aqui embaixo qual tema você quer que eu aborde no próximo vídeo. E não esquece de conferir o vídeo indicado no card e a playlist que está passando ao lado. Tem muito mais conteúdo que vai te ajudar a entender melhor a mente humana e suas emoções.